TV Friburgo, a TV da família friburguense. Aqui você tem vez, imagem e voz. Vem aí, a próxima atração. O programa a ser apresentado é de responsabilidade dos seus idealizadores e produtores. A partir de agora, entra no ar mais um líder de audiência. Aqui, pela TV Friburgo, a TV da família friburguense. Está ligando a telinha nesse exato momento, acompanhando o programa Debates na TV desta semana, ao vivo, nesta segunda-feira, dia 29 de fevereiro de 2016. Estaremos aqui para você participar pelo telefone 2522-9522 até às 9h06 da noite. Portanto, repito, o telefone 2522-9522 está à sua disposição para que você possa interagir conosco, fazer desse programa Debates na TV mais do que interativo. Vamos conversar hoje com o nosso debatedor convidado do programa, o ex-prefeito, comerciante e também advogado, Serginho Xavier. Serginho, muito obrigado. Sérgio Xavier, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Mas começando dentro da linha que eu sempre coloco aqui os debatedores, qual o assunto mais importante que você gostaria de discutir e desmembrar com os telespectadores do nosso canal, o Canal 15? Bem, boa noite, Ivan, boa noite a todos que estão assistindo nesse momento. Eu acho importante, né, a gente discutir Nova Friburgo sempre. Né? Não existe tema mais atual do que discutir a nossa cidade, a nossa realidade, né? Os nossos principais problemas, as nossas principais ambições, aonde a gente pretende chegar, né? Quais os objetivos que a gente pretende alcançar com a nossa cidade. Eu adoro Friburgo, sou friburguense de coração e sou friburguense de nascimento. Eu acho que a gente tem sempre, né, aí aberto a discutir os nossos principais assuntos. Perfeito. Eu, nada melhor do que eu, claro, como mediador do programa, no bom sentido da palavra, provocar e provar que realmente você é uma pessoa que ama e gosta dessa cidade de Nova Friburgo. Serginho, me permite chamar dessa forma, tendo em vista os vários anos de envolvimento com a política e esse carinho que você realmente não teve apenas com os eleitores, mas também com o povo desta cidade, né? O senhor foi vereador por quantos mandatos e presidente da Câmara por quanto tempo? Como é que foi essa história? Vamos começar por aí. Eu já milito há muitos anos, né, João, nessa área, quer dizer, já fui presidente de diretório acadêmico, presidente da Associação de Deficientes de Nova Friburgo, presidente de associação de bairro e fui candidato a vereador a primeira vez em 1992, né? Tive 396 votos, depois, de novo, em 1996, aí sim, fui eleito com 833 votos, perdi em 2000, né, por um voto, aquela eleição que eu perdi por um voto, fui eleito novamente em 2004 e fui eleito em 2008 vereador. Então são 3 mandatos de vereador e 3 mandatos também consecutivos de presidente da casa. Fui eleito 3 vezes consecutivas, 2 no mesmo mandato e mais uma vez um outro mandato. Perfeito, muito interessante, Serginho. E eu posso perguntar, quando eu falo a gente, é porque eu estou sempre pensando, me colocando na cabeça do telespectador em querer saber o melhor do Sérgio Xavier. Serginho, com relação à política, você disse aqui, detalhou para o telespectador que você também já trabalhou em diretório acadêmico. Onde começou o Sérgio Xavier a respirar política? Como começou isso? Como foi isso? Convite de alguém? Iniciativa própria sua? Aonde o cidadão Sérgio Xavier, a pessoa Sérgio Xavier, enxergou? Chegou o momento, agora eu vou querer chegar junto com a política. Como foi isso? Bem, na verdade, sempre o político da família sempre foi meu pai. Ele nunca foi eleito, mas sempre militou muito nessa questão política, partidária, sempre envolvido em partido, envolvido nas administrações de bairro. Então ele sempre que começou tudo isso foi ele. E depois na minha adolescência, em colégio, né, movido por isso tudo, é que eu entrei no diretório acadêmico. Então, na verdade, quando abriu todo esse universo,
foi justamente lutando na política acadêmica, né? Fui presidente não só no estadual, como eu fui aluno lá há muitos anos, e depois na Universidade Cândido Mendes, também fui presidente do diretório acadêmico lá por 2 vezes. Perfeito. Serginho, você foi perseguido pela ditadura? Foi preso alguma vez? Como é que é essa história, tendo em vista que já que você militou e trabalhou em diretório acadêmico, aqui no interior, mais precisamente em Nova Friburgo, isso aí foi um pouco ameno? Não. Isso nunca, graças a Deus, nunca aconteceu comigo. Eu sou deficiente desde os 3 anos, na verdade, né? Então, eu acho que veio muito também por isso, né? Pela dificuldade, pela maneira de lutar por um espaço melhor, né? De brigar por acessibilidade, de brigar por isso tudo. Eu acho que veio um pouco por aí, né? Sempre estudando em colégio que não tinha acessibilidade, o estadual tinha a escada, na Cândido Mendes também tinha escada. Depois disso tudo, né? Foi feita uma rampa lá por trás da Cândido Mendes. Então, acho que foi muito por aí. Esse movimento estudantil é que pulsou mais aí a veia política nesse primeiro momento. Perfeito. Então a gente pode entender que o movimento estudantil, quer dizer, o seu envolvimento na política de uma forma inicial sempre foi saudável e sempre trilhou o caminho do diálogo, né? Com certeza, né? Acho que os grêmios estudantis, né, tanto nos colégios como nas universidades, eles estão aí para brigar por algum espaço, né? Para brigar por melhorias, para brigar não só pelo aluno, pelo professor, pelas condições acadêmicas, né? E depois você militando um pouco na vida política mesmo do município, brigar pela cidade. Então, acho que sempre, né? A busca por um ideal, a busca por dias melhores, a política está sempre nesse viés aí. Perfeito. Sargento, você pode ficar à vontade de discordar de mim? Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, é porque eu, particularmente, respeito muito aqueles políticos que defenderam uma ideologia, perderam a vida por essa ideologia, lutaram por uma ideologia, foram presos por essa ideologia, muito por esses anos, né, do governo militar, que ainda prevalece aí ao léu, né, meio que num manto negro, mas isso é uma outra história que não termina agora e não vai terminar amanhã. E muito menos após o término mesmo do período da ditadura, ainda prevalece aí esse questionamento, né? Mas por isso que eu lhe fiz essa pergunta. Mas, dentre outras várias atividades que o cidadão político Sérgio Xavier esteve envolvido, o que fez o senhor deixar a presidência da Câmara para assumir a prefeitura em um período eleitoral conturbado? Prefeito doente, outro afastado e a cidade, Nova Friburgo, ainda sofrendo as consequências da tragédia climática, a maior do país, decididamente janeiro de 2011. A terceira maior do mundo, como foi para o senhor este momento, Sargento? Bem, na verdade não foi uma escolha, né? Eu estava ocupando a presidência da Câmara naquele momento, né? E por coincidências, né? Por circunstâncias de todo momento político que Friburgo vivia, né? O prefeito Heródoto adoentado, o vice-prefeito tinha assumido o comando do município e depois veio ter, né, se afastado por problemas aí que o judiciário detectou. Então, na verdade, não foi uma escolha, né? Como presidente, eu não poderia ter me furtado naquele momento de assumir o município. Se eu assim o fizesse, eu teria que renunciar ao cargo de presidente da Câmara. Então, não é uma escolha tão simplesmente. Mas eu acho que naquele momento Deus me preparou, né? E foi uma coisa muito importante na minha vida. Acho que foi um divisor de águas, não só, né, na minha vida política, como na minha vida pessoal. Você poder estar num momento, num município tão difícil, em que as pessoas estavam desacreditadas, que o município estava realmente, não só aqui para os próprios munícipes, mas no estado, né? A gente que viajava para ir para o governo do estado, viajar para Brasília, o governo federal, quando chegava lá e falava de Friburgo, realmente era uma situação muito constrangedora, não só pelo momento que Friburgo passava, mas pelo que as pessoas tinham feito com a nossa cidade. Então, acho que Deus me preparou muito, né, naquele momento. A gente, por não ter chegado também na prefeitura por uma decisão política, né, eu fiquei muito mais à vontade para poder escolher o secretariado, né. A gente, naquele momento, visou a escolha do secretariado com perfil político, né, perfil técnico, desculpa, não político, perfil técnico. Até então, nenhum outro prefeito tinha feito essas escolhas, né, de você colocar realmente na determinada pasta as pessoas competentes e capazes para poder gerir, né, até porque Friburgo a gente não podia mais errar, né, a gente vinha numa quadra, né, de sucessão de erros.
e de tragédias, né? Não só com o prefeito eleito, mas também com a cidade. Então a gente não podia errar. Então Deus me permitiu que a gente pudesse fazer boas escolhas. Chamei muita gente para conversar, muita gente para poder convidar naquele momento, para fazer parte dessa virada histórica de Friburgo, mas, né, infelizmente algumas pessoas não querem sair da sua comodidade, do seu conforto e encarar um desafio como esse. Outras, né, aceitaram e graças a Deus eu acho que a gente pôde fazer um bom momento, acho que a gente conseguiu reverter muitas situações. Friburgo estava com o nome no calque, né, como se fosse um Serasa, um SPC, né, trocando em miúdos aqui para que as pessoas possam entender melhor. Não podia firmar convênios, não podia receber repasse do governo federal, nem do governo do estado. A situação era muito crítica, muito caótica mesmo. E a gente conseguiu reverter tudo isso. A gente foi batendo de porta em porta, contando a realidade do município, né, implorando e pedindo para que as pessoas pudessem rever as situações que Friburgo naquele momento passava. E a gente conseguiu. Né, dessa maneira, conseguimos reverter muita coisa e a gente conseguiu aí fazer com que o município pudesse voltar a firmar convênios, voltar a receber esses repasses dos governos do estado e federal e assim dar continuidade ao dia a dia do município. Porque a cidade não pode parar. Por mais que ela esteja sofrendo, por mais que esteja passado por aquela tragédia, a gente não pode parar. Né? O hospital não pode parar, a educação, as escolas não podem parar, né? Nada. Né? Tudo que você busca, os convênios, não pode parar. E a gente, graças a Deus, conseguiu fazer com que as coisas não parassem. E graças a Deus, acho que hoje o trabalho, a gente olhando para trás, né, a gente tem a certeza do dever cumprido, graças a Deus. Perfeito. Sérgio detalhou aqui, revelou para o telespectador, revelou para mim, para a produção, uma coisa muito importante. Você não se furtou a responsabilidade de administrar Nova Friburgo, sendo você, na ocasião, presidente da Câmara de Vereadores. Então, foi uma obrigação sua, não apenas como cidadão, mas também como político, em assumir a Prefeitura de Nova Friburgo. E assim o fez. Assim você teve a coragem de assumir a Prefeitura de Nova Friburgo, doesse a quem fosse, você assumiu. E tecnicamente você fez um convite a muitas pessoas. Quando, vamos imaginar, 14 secretarias, você não precisaria fazer convites a 120 pessoas, e sim a 14 pessoas. Mas muitas pessoas foram convidadas e não se furtaram a chegar junto no seu governo, a te auxiliar como prefeito na ocasião, muitas vezes por covardia e por medo, porque a janela era muito curta. Né? Ou se quando eu falo janela, eu falo a janela do marketing, a janela da aparência que muitos precisam. Muitos, de repente, precisam de 8 anos, outros de 4, né, e você tinha pouco tempo ali para fazer tudo isso. Houve muita covardia de pessoas que você achava que podia chegar junto e não chegou. Como é que foi esse drama vivido pelo político ali, então prefeito de Nova Friburgo? Esse mundo político, né, ele é muito cruel, né? A gente, Friburgo é uma cidade ainda de médio porte, né, onde a gente discute no dia a dia, nas calçadas, nos bares, a política. Isso ainda mexe muito, né, com o povo da nossa cidade. Então, a gente tem crítico de política como a gente tem crítico de futebol. Em cada esquina, a gente tem um crítico de política. E a gente também tem as pessoas que julgam, né, entender de política e saber de política. E justamente essas pessoas que eu procurei. Né, porque eram as pessoas que se diziam entendidas e que eram os verdadeiros críticos de algumas áreas, né, não só lá na Secretaria de Saúde, mas na Secretaria de Educação, algumas outras secretarias, que a gente buscou nessas pessoas justamente para poder fazer parte desse momento. Olha, agora não sou eu que estou pedindo, não sou eu que estou precisando, é a cidade que está precisando. Né? Então você que sempre deu ideias, você que sempre apontou os erros, né, tá na hora de vir para o lado de cá agora e fazer um pouco pela sua cidade, fazer um pouco bem. Então, não, mas eu não posso, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu tenho meus afazeres. E na verdade foram se esquivando muitos dessas pessoas, né, que eu acho que não cabe aqui a gente citar nome, mas eu acho que a própria história... A gente não tem que dar luz a alguns. A própria história, o próprio momento da cidade vão deixar essas pessoas para trás, né, infelizmente. Acho que elas tiveram uma grande oportunidade de fazer o bem e não fizeram. Mas, por outro lado, né, você tem os soldados, né, tem aquilo, na guerra você tem os covardes e tem os verdadeiros heróis. Né? Os covardes sempre vão ficar por trás das trincheiras para não sofrer nada. E os heróis vão sempre em frente e às vezes vão passar pelas barreiras e vão chegar lá ao ponto de receber as medalhas. Então a gente tem alguns heróis. Hoje eu digo que eu não fui um prefeito sozinho, jamais poderia assumir isso. Graças a Deus eu tive pessoas muito boas do meu lado e competentes.
são os que a gente chama de heróis, que realmente aceitaram o desafio, e um desafio que a gente não sabia se era por um dia, uma semana, um mês, um ano, porque era uma decisão judicial, né? E decisão judicial a qualquer momento pode cair. Vem uma liminar, vem qualquer outra coisa e desfaz tudo. Mas essas pessoas tiveram o brio, a honradez de lutar não por mim, porque muitos nem me conheciam direito, né? Teve gente que eu nunca tinha conversado, chamei pela cidade e essas pessoas aceitaram. Então aqui, meu reconhecimento e a minha gratidão a todas as pessoas que ficaram comigo lá durante todo esse tempo que a gente esteve à frente da prefeitura. Que bom, transpareceu para mim, transpareceu para o telespectador do canal 15 TV Friburgo, o canal da família friburguense, Serginho, que realmente a tua intenção ali estava, posso dizer, se eu estiver errado, por favor, possa corrigir, não era meramente política, tendo em vista a sua preocupação com Nova Friburgo, com a população que aqui mora, que aqui paga os seus impostos e aqui vive, né? Então isso é muito gratificante. Agora o telespectador, Serginho, Aloísio Silva Bujão, sempre ligado aqui no canal 15 TV Friburgo, ligou para cá no 2522-9522, que também está à sua disposição, telespectador, telespectadora, repito o telefone, 2522-9522 é o telefone do canal 15, ligue para cá, participe conosco, enderece a sua pergunta ao convidado, debatedor do programa dessa semana, o ex-prefeito Sérgio Xavier, comerciante e também advogado. Então esteja à vontade para ir além do que você possa estar pensando aí do outro lado da telinha. E avise para os amigos, www.tvfriburgo.com, nosso canal para o Brasil e o mundo. Estamos aí na rede internacional de computadores. Ele diz o seguinte, Serginho, como você foi julgado pela população? Como o senhor vê a atual Câmara de Vereadores? Se é boa, ótima ou ruim? E a administração do atual prefeito, boa, ótima ou ruim? De certa forma, 3 perguntas que ele antecipa algumas coisas do nosso programa de hoje, mas nunca é demais a gente trabalhar esses assuntos. Fique à vontade, por favor. Olha, com relação a mim, né, eu fico muito feliz, né? Às vezes eu saio, a gente caminha nas ruas, a gente anda nas ruas, no dia a dia, né? Nos nossos compromissos. Eu percebo uma receptividade muito boa, graças a Deus, né? E até porque eu não me arrependo de nada que eu fiz, das atitudes que tomei, né? Sempre foram em vistas, defendendo sempre a nossa população, né? Eu fui o único prefeito que brigou com a Friburgo Automóvel, não brigou, né, mas que defendeu o direito do friburguense, que naquele momento a gente passava por uma situação dificílima e queriam o aumento da passagem, né, nós não permitimos naquele momento. Eu fui o único prefeito que também questionou a cobrança do esgoto com a água de Nova Friburgo, baixei um decreto proibindo a cobrança do esgoto no momento em que nada funcionava e até hoje não funciona, né? Então nós não fizemos acordos políticos nem com grupos políticos nessa cidade. Nós enfrentamos sim, a cada dia, a cada minuto daquele ano de 2012, nós enfrentamos todos os problemas que a Nova Friburgo trazia, né? Nós apagamos incêndios, nós buscamos alternativas, nós fomos buscar dinheiro, recursos para a nossa cidade, nós fizemos economia no transporte escolar, né? Pela primeira vez nós revimos todo o contrato, né, do transporte escolar hoje aqui na cidade e baixamos em mais de 600 mil reais naquele primeiro momento. Hoje esse mesmo contrato, que na nossa época estava em 4 milhões, hoje já está ultrapassando 8 milhões de reais, né? Então, difícil, né? Difícil quando você não enfrenta os problemas, você tem que enfrentar. Também hoje, falar um pouco da Câmara, eu acho que a Câmara perde muito espaço com isso, né? Eu hoje vejo que a principal função do vereador é a fiscalizadora. Você tem que estar em cima, você tem que acompanhar os atos do executivo e cobrar, porque a população não tem como ir lá e cobrar, né? E por isso ela elege os representantes, por isso ela elege os vereadores, para que o vereador tenha vez e voz, não só no plenário da Câmara, mas também junto ao Ministério Público, junto aos órgãos fiscalizatórios competentes, ir lá na Prefeitura, cobrar o que está certo e está errado, cobrar todos esses contratos com as nossas principais autarquias do município, que nenhum foi visto. Em 4 anos não tivemos nenhuma notícia de que nada mudou nesses contratos, né? Então eu vejo que a Câmara perde muito com isso. Às vezes fica preocupada com outras questões menores e deixa o Executivo, né, fazer o que quer. Então eu vejo hoje que a população está muito descrente e está muito decepcionada com a Câmara. Assim como também está com o Executivo Municipal, né? Um governo que vem prometendo que ia resolver todos os nossos problemas, não só não resolveu, como vai deixar muitos outros aí para o próximo mandatário. É uma pena muito grande, porque se nós fizemos muito em um ano,
Eu tenho certeza de que qualquer prefeito vai realizar muito em 4 anos. É lógico que não resolver todos os problemas, porque nós temos muitos, né? Se cada prefeito que viesse resolvesse pelo menos um pouquinho, ficaria menos para o próximo prefeito, né? Mas ao invés de resolver, deixam outras questões ainda para o próximo prefeito. Então, também vejo com muita preocupação a atual gestão. Acho que ficou muito a desejar hoje, de tudo que foi realizado na cidade. Muita coisa foi que nós deixamos já ou licitados ou começados, e o restante foi tudo o governo do estado que fez. Então, na verdade, essa gestão aí, eu não me recordo nada. Posso até errar aqui em dizer que não fez nada, mas quem tem que dizer que fez foi o atual prefeito. Para mim, realmente deixou muito a desejar. E quem perde com isso somos nós, porque além de fazer tudo o que a gente deveria fazer, nós vamos ter que recuperar esses 4 anos aí que ficaram para trás. Num primeiro momento, Serginho, eu posso estar errado, mas ali na transição entre o seu governo e a chegada do atual prefeito, Rogério Cabral, houve uma sintonia de transferência de informações e tudo, inclusive de apoio harmônico, a redundância, né, na minha palavra. Mas houve um apoio da sua parte no sentido de que ele pudesse assumir a prefeitura da melhor forma. E houve a harmonia para que o clima sucessório pudesse ser estabelecido. Como, tendo em vista esse nosso primeiro momento aqui no programa Debate na TV, indo para a nossa 4ª temporada, 4 anos da TV Friburgo, e essa minha primeira oportunidade contigo, mas com certeza não será a última, porque eu sei que você é uma pessoa muito atribulada, muito ativa e tudo nesse sentido. Então eu gostaria de saber o seguinte: aonde mora, se é que mora, a sua tristeza, se é que também existe, possa existir essa palavra, em tudo em que foi plantado, mas atualmente você não vê cultivado ou colhido? Olha, essa questão da transição, né, foi muito importante você falar, porque existe até um projeto de lei da Câmara que tem que existir essa transição. Então, após as eleições, né, tem que se criar um canal entre o atual executivo e o futuro executivo. Então, o futuro executivo, ele monta uma comissão que interage com o grupo atual, vamos supor, né, igual hoje aqui. Então, o atual prefeito, ele montou um grupo de transição que esteve reunido com a minha equipe. E não foi 1 mês, 2 meses, foram pelo menos uns 2, 3 meses para poder tomar ciência de tudo o que estava acontecendo. Então, tudo foi passado, todas as questões, quer dizer, o que não foi passado, o que eles não perguntaram, quer dizer, eles vinham com as perguntas, vinham com todos os relatórios e a gente preenchia tudo e tirava todas as dúvidas de todas as áreas, não só saúde, educação, mas de todas as áreas. Ou seja, a transparência passou de 100%. Com certeza. Então, o governo não iria assumir alegando desconhecimento, porque ele sabia tudo que a situação do município atual. E ficou, né, foi como você disse, foi uma transição muito tranquila, muito transparente, boa, inclusive, né, com o meu apoio, que eu acreditava muito, né, que pudesse continuar um trabalho que foi iniciado pela nossa equipe, até portanto que o atual prefeito, né, nomeou e aproveitou alguns secretários que eram da minha gestão, né? Então, fiquei aqui no dia 1º de janeiro para poder passar o cargo. Há muitos anos também que isso não acontecia, os prefeitos que estavam saindo não passavam o cargo para o prefeito que estava entrando. Fiquei aqui, passei o cargo para o atual prefeito. Quer dizer, foi tudo feito da melhor maneira possível. Deixamos todos os relatórios, todas as obras que estavam iniciadas, licitadas, tudo foi feito da melhor forma possível. É que você disse, né? A minha decepção e a minha tristeza foi ver que, no primeiro momento, nada desses projetos foram tocados, né? Por exemplo, uma creche que a gente tinha feito no Nova Suíça, a creche já estava pronta, e um posto de saúde em Muri foi inaugurado 2 anos depois, né? Então, a gente viu que tudo que a gente tinha iniciado, que nós lutamos tanto para que as coisas não parassem, no primeiro momento aquilo, né, parou. E não só não foi feito, como as coisas pararam. Então, aí vai a tristeza, porque, né, a minha expectativa é que as coisas continuassem na mesma toada que a gente tinha colocado. A gente tinha implementado um ritmo no governo de muito trabalho, né? E se aquilo tudo continuasse, né, com certeza hoje o município estaria com uma outra direção. Mas quando você vê, né, numa Secretaria de Saúde, com 4, 5 secretários em 4 anos, quando você vê uma Secretaria de Educação com 3, 4 secretários em 4 anos, você vê que não tem planejamento nenhum
Nenhuma secretaria vai conseguir atingir os seus objetivos e planejamentos com a troca de secretário de 6 em 6 meses. Não existe, isso é humanamente impossível. A mesma coisa você trocar aqui a direção da TV de 3 em 3 meses, né? Daqui a pouco o cara está perdido, ele não sabe mais o que fazer, né? Então, realmente, a gente hoje, o que eu olho para trás é que a gente perdeu muito tempo e tempos preciosos para uma cidade que tanto precisa de trabalho. Perfeito. E você, telespectador, telespectadora que acompanha o canal 15 TV Friburgo, nesses 4 anos de existência, muito bem que nós estamos aqui para falar a verdade, não temos rabo preso com o sistema e espero, produção, espero, Mariosana, Lucileia, que mesmo com os anos isso jamais ocorra, mas é a filosofia de vocês, então eu tenho certeza que isso eu não preciso temer nesse exato momento. Então, vamos colocar o dedo na ferida. Serginho, telespectador, telefone 2522-9522 está à disposição de vocês, como faz aqui o Jurandir Santos, da Santa Bernadette, e também a Sônia Souza, né, de Olaria. Então, se eu errei o nome, peço desculpa, mas vamos direto ao Jurandir Santos, Santa Bernadette, que encaminha uma pergunta aqui que casa com a da produção, que eu vou ler as duas para você, Serginho. Jurandir Santos, Santa Bernadette, por que o senhor não quis vir concorrer às eleições como prefeito para continuar o novo rumo que Friburgo já estava tendo com a sua administração? Já tinha um acordo com o prefeito atual de hoje? Bem, aí casa com a nossa produção que diz o seguinte: o senhor não quis disputar as eleições a prefeito, abrindo mão para o prefeito que aí está e para a vice-prefeita que também era, né, no qual era do seu partido, no qual o senhor pertencia. O que fez o senhor ficar de fora das eleições? Olha, eu vejo a política de uma maneira muito diferente, né? Eu acho que a gente que hoje está assistindo tudo que está acontecendo no nosso país, e não é de hoje que acontece, agora que a gente está tendo essa percepção, porque a gente tem mais informação, as coisas estão mais rápidas, as informações chegam para a gente com mais rapidez, né? Eu acho que a gente não pode ser oportunista, eu acho que a gente tem que pensar, eu penso muito na cidade, eu acho que pode ser um chavão, as pessoas podem entender de outra forma, mas não dá para pensar só em si, né? Não dá para pensar só na gente. Né? Eu sempre, né, me candidatei a vereador, e é lógico que todo sonho, o sonho do vereador, o sonho de um secretário, uma das pessoas que estão engajadas na política, é alcançar, né, um cargo na nossa cidade, o cargo máximo que é de ser prefeito. Eu sempre quis, é lógico que eu queria um dia ser prefeito da minha cidade. E aquilo aconteceu de uma maneira que eu não esperava. Né? Foi uma decisão judicial, eu da noite para o dia deixei de ser presidente da Câmara e virei prefeito da minha cidade. Encarando todos esses problemas que eu acabei de falar aqui. Muitos, vocês não têm ideia de como, né? A gente era quase que 24 horas pensando em Nova Friburgo, era quase 24 horas ali dentro da prefeitura, de manhã, de tarde, de noite, recebendo, viajando, então fazendo tudo porque a gente precisava reverter, né? É como se acontecesse um acidente e você precisasse socorrer as pessoas. A gente precisava socorrer a cidade naquele momento. Então, eu me dediquei muito a isso. E lógico que eu tive a oportunidade de ser candidato naquele momento. Né? Eu estava no PMDB, eu era o presidente do PMDB aqui em Nova Friburgo, podia sim, com certeza, ter sido candidato. Mas eu não sei, né, se eu faria o papel duplo, né? Como se você tem um personagem, você tem que fazer 2 papéis. Eu teria que ser prefeito, né, e socorrer a cidade naquele momento, e teria que ser candidato. E o candidato ele tem que ir para as ruas, ele tem que bater de porta em porta, ele tem que ir atrás do voto. Então eu não poderia me dividir em 2 pessoas. Eu achei que naquele momento, né, eu poderia dar um passo atrás na minha vida e me dedicar à minha cidade, coisa que eu sempre quis. E foi pensando nisso que eu realmente tomei a decisão de não ser candidato. Poderia também ter sido candidato a vice, né? Mas não aceitei, não quis. Eu queria naquele momento focar. Eu estava tendo uma oportunidade de mostrar para a minha cidade que eu poderia ser útil naquele momento. E eu tomei essa decisão. Por isso eu não fui candidato e não me arrependo em nenhum momento de ter feito essa escolha. Sérgio Xavier, eu posso entender que essa sua atitude, nesse exato momento, foi uma atitude de coragem e destreza e determinação, ao contrário de muitos outros que, ao aproveitar essa sua determinação de não querer ser candidato, aproveitaram o momento e fizeram, não sei se a palavra seria essa, besteira de se anunciar na política?
Olha, eu acho que cada um, né, a vida, eu costumo dizer que a vida é feita de escolhas, né? A gente sempre escolhe. Você escolhe o melhor, você escolhe o caminho do bem, o caminho do mal, você escolhe a mentira, você escolhe a verdade, você escolhe trair, você escolhe não trair. É feita de escolhas, né? Eu estava numa encruzilhada e tinha como escolher. A decisão era minha. Ninguém decidiu por mim, eu que teria que escolher, né? E eu acho que eu não vivo de política, né? Eu sou empresário, eu vivo de um ramo de confecção há mais de 20 anos, então para mim a política não é um cargo, né? Não é um emprego, eu não preciso viver da política, eu não precisava a todo custo ter sido candidato porque eu estaria desempregado, então essa questão também facilita muito para a minha vida, sabe? Eu estava naquele momento ali dando a minha cota parte, eu precisava fazer alguma coisa, então, né? A minha escolha foi nesse sentido. Agora, tem outras pessoas que realmente fazem outras escolhas, né? Aí a gente precisa perguntar a cada um o porquê dessas escolhas. Eu não me arrependo em nenhum momento, já disse, né? Eu me reuni com toda a minha equipe antes de tomar essa decisão, tive tempo para tomar a decisão, não foi uma decisão de forma assodada, não fui pressionado a tomar uma decisão de maneira nenhuma. Só que eu poderia ter continuado prefeito e candidato, poderia ter perdido e hoje está pagando um preço alto. Ou seja, eu não poderia ter feito tudo o que eu fiz em detrimento de uma candidatura, em detrimento de um desejo pessoal, de uma vaidade pessoal minha, né? Então eu acho que hoje, olhando para trás, eu tenho a certeza de que eu tomei a decisão correta. Perfeito. Ser vereador, ser prefeito de Nova Friburgo é um cargo. Mas para o cidadão Sérgio Xavier, o político, Sérgio Xavier, jamais o encargo, né? Não, com certeza. De maneira nenhuma. Perfeito. A Sônia Souza, de Olaria, ligou para cá, Serginho, o telefone 25229522, e a quem eu agradeço aos telespectadores por estar dando essa dinâmica ao programa, faz a seguinte pergunta. O secretário de Saúde, que hoje está, o senhor Rafael, era secretário na sua época. Ele é técnico em administrar. Como você explica esse caos na saúde, no hospital lotado, com condições básicas de atendimento, casos de dengue, etc? Olha, quando nós assumimos, né, e confesso que nós, como eu disse aqui no início, a gente procurou muita gente, né? Mas o meu entendimento, naquele momento, é que a gente precisava de um técnico realmente na saúde, né? Os médicos têm que se ocupar de uma outra forma, tem que se ocupar com a gestão do hospital, né, dos doentes e tudo mais. A gente Independente de tudo também, né, Serginho? Desculpe te interromper, ele também foi um dos corajosos a ter exemplo. Com certeza, até porque não era a área dele, né? Ele é um gestor, não era a área dele, e ele assumiu, né, também por amor à nossa cidade. E fez um belíssimo trabalho porque teve carta branca e porque teve tempo para trabalhar, né? E hoje, a gente conversando hoje, eu converso com alguns médicos, algumas pessoas, realmente tinham no Rafael um dos melhores secretários que Friburgo já teve. Só que ele teve tempo, né? Ele pegou e tentou consertar no tempo que ficou. Agora ele assumiu no momento em que outros 3 ou 4 secretários passaram por lá antes dele. Então você imagina por que esses secretários antes dele não deram certo. Quer dizer, deram errado. Quando dá errado, significa problemas que ficaram para trás. Então hoje, coitado, ele está lá, além de tentar dar uma solução para a saúde, além de tentar dar uma nova dinâmica para a saúde, está tendo que resolver todos esses problemas que deixaram os outros secretários. Então é muito difícil, né? Eu estive conversando com ele na época, antes dele aceitar o pedido, ele ficou muito à vontade, mas mais uma vez ele foi para tentar ajudar, mais uma vez ele foi para tentar mudar esse quadro que a gente passa. Mas infelizmente entregaram na mão dele uma secretaria muito pior do que ele deixou. Por isso que eu falei, se a gente continuasse todo o nosso projeto, toda a dinâmica que a gente tinha dado naquele momento, Friburgo hoje realmente eu não tenho a menor dúvida de dizer, não vou dizer que estaria num patamar de excelência não, mas com certeza não estaria nesse caos, porque a gente teria dado continuidade ao trabalho. Agora, por que o atual prefeito não continuou com ele lá? Ele já era o secretário, só chamou ele agora para poder socorrê-lo, para tapar um buraco e resolver todos os problemas que as pessoas deixaram lá. Né? Isso tem que perguntar ao prefeito. Por que não deixou ele? Por que ele não continuou, se ele estava tão bem? E por que ele chamou ele agora, depois que 4, 5, 6 secretários passaram por lá? Então, infelizmente, né? As pessoas... Ele está lá tentando fazer o melhor.
né, uma pessoa do bem, pode ter certeza disso, mas entregaram para ele realmente uma coisa sem condição de poder administrar. Perfeito. O Paulo de Varginha, o conhecido como Paulinho Mendonça, ligou para cá, 2522-9522, Serginho, e pergunta o seguinte: Sérgio, o que se minha garganta permitir, o que o senhor acha do vereador em todos os governos consegue se manter ou manter alguém dele na Secretaria de Educação? Ele sempre joga para acertar ou é oportunista mesmo? Olha, engraçado, né? Antes de vir para cá, e a gente sabia que ia conversar de política, né? Muita coisa passa na cabeça da gente, né? E eu analisando exatamente isso, eu acho um erro drástico, uma covardia com a nossa cidade, o prefeito que usa os cargos para fazer política. Isso é uma covardia, porque sempre a possibilidade de você colocar alguém incompetente ou de você colocar alguém que não tenha nada a ver com aquela pasta é muito grande, por questões políticas. Então o prefeito ele não pode usar o que ele tem de melhor, o que ele tem de mais importante na cidade para fazer política. Ele não pode usar uma Secretaria de Saúde para fazer política, ele não pode usar uma Secretaria de Educação para fazer política. Por quê? Porque na outra ponta, quem sofre somos nós, é a população. É o seu filho, a sua filha que está aí que não tem aula, é o você que vai para um hospital e não tem médico, que fica lá 1 hora, 2 horas na fila. A gente tem notícia agora que as pessoas estão lá quase o dia inteiro na fila do hospital. Então, por isso, porque os cargos estão sendo usados para fazer política. Você hoje não tem, e não tem nenhuma secretaria mais hoje, seja o que for. Você hoje, eu não vou dizer aqui com 100% de certeza, mas eu acho que quase todas as secretarias já trocaram os secretários. Quase todas as secretarias, né? Você fazer política com a Secretaria de Educação, você fazer política com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Cultura, de Esporte, isso é um crime, né? O prefeito ele ganha, tem os louros políticos disso, ele vai salvando a barra dele lá na Câmara, às vezes se escapa de uma CPI, escapa de uma pergunta mais capciosa que ele tem que responder, mas quem sofre com isso? Ele está vendo o lado dele, não está vendo o lado da cidade. Por quê? E com isso a cidade vai afundando, porque cada secretário tem uma metodologia, cada secretário tem uma ideia. Aí ele ficou ali 6 meses e trocou ele por uma indicação política. Vem o outro, muda tudo, troca os cargos, faz um auê danado no governo e quem sofre somos nós, a cidade vai ficando parada e aí que a gente tem aquela sensação lá no final de que a gente perdeu 4 anos. Perfeito. 2016, Serginho, ano político. Qual a sua avaliação, a sua perspectiva, a sua esperança para que 2016 não seja um ano marcado apenas por tristezas ou inglórias, se é que essa palavra existe? Qual a perspectiva sua para que 2016 e os próximos anos sejam de vitórias e evolução de Nova Friburgo, principalmente na educação, na saúde, na segurança? E na economia também, claro. Né? Com certeza, né? Eu falava isso no final de semana agora com uma pessoa conhecida, né? E dizer que eu sou comerciante, né? Eu tenho uma loja em Muri. Então a gente hoje sofre os reflexos de toda essa crise econômica. É lógico que eu não vou colocar tudo isso na culpa da prefeitura. Mas a prefeitura também precisa criar outros meios de fazer a cidade se movimentar. Não pode ficar simplesmente, né, aguardando a crise passar, aguardando os recursos do governo do estado, do governo federal. É aquela velha história de sentar e ficar chorando. Não pode. Tem que arregaçar as mangas. Você já pensou naquela tragédia? Se a gente senta no meio-fio e fica chorando, estaríamos nós até hoje lá, atolados na lama. Então a gente precisa reagir, a cidade precisa reagir. E eu digo hoje que eu estou muito preocupado mesmo, porque, né, eu queria a participação mais efetiva de algumas pessoas da sociedade de Nova Friburgo. Eu queria que as pessoas realmente saíssem um pouco, né, dessa condição que todo mundo fica ali naquela condição estática, né? E tá bom para mim. Sai um pouquinho, né? Dá um passo para frente ou dá um passo para o lado. Olha um pouco a cidade. Vamos participar mais. Por quê? Porque senão daqui a pouco, né, as pessoas dizem o seguinte: na política só tem tralha. Por que só tem tralha? Porque as pessoas de bem não querem se envolver ou acham que não vão se envolver. Mas não é isso. A política precisa de todo mundo, né? Porque se a gente se omitir, né, se o cara é um cidadão de bem se omitir, se ele não fizer nada, quem vai aparecer vai ser o outro. Por quê? Você não vai estar ali lançando o teu nome. Então eles vão ter que votar em alguém. E quem é esse alguém?
Às vezes aquelas velhas raposas da política, que eu estou vendo hoje aí, João, são as velhas raposas sendo desenterradas, né? Eu fico muito preocupado com esse cenário, porque se a gente está tão desgastado e se a gente está tão mal politicamente, eu acho que não vão ser essas pessoas que vão consertar nada. Então eu queria uma participação mais efetiva das pessoas que ocupam os clubes de serviço da cidade, né, que são os grandes empresários, que amam essa cidade, eu tenho certeza, assim como eu. Participar mais, vamos participar, de repente, né, vão surgir alguns movimentos aí que podem ser muito úteis para esse momento. E aí sim, 2016 pode se transformar numa grande esperança para nós. Perfeito. Chegando uma pergunta aqui do Carlos Alberto da Silva, do Cônego. E, Carlos, vou pegar direto e reto a tua pergunta que acaba de chegar em minhas mãos aqui, a qual você encaminhou para nós aqui pelo telefone 2522-9522, que ainda está à disposição dos senhores, das senhoras telespectadoras daqui do Canal 15 TV Friburgo. O Carlos Alberto da Silva, Serginho, diz o seguinte: em 2012, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade um projeto para os idosos usarem o transporte coletivo a partir dos 60 anos. E a informação que temos é que o senhor vetou. Isso procede? Carlos Alberto do Cônego. Em 2012 eu era prefeito, né? Eu não estava na Câmara, né? Então, não me recordo desse posicionamento. A gente precisa ver, Carlos Alberto? Isso, Carlos Alberto. Eu gosto de me aprofundar numa coisa que a gente tenha completa certeza. Mas a gente precisa saber que existe uma lei federal, né, que é o Código do Idoso, né? O Código de Defesa do Idoso. Então a gente precisa saber se tem conflito nessas leis ou não, mas hoje eu não posso te afirmar categoricamente o que aconteceu, né? Mas é importante que a gente não pode ter um conflito de uma lei municipal com uma lei federal. Existe o Código de Defesa do Idoso que a gente tem que acompanhar para saber se essa lei ela se enquadra. Se ela couber, né? Se ela não ferir nenhuma dessas outras leis, ela é perfeitamente possível e teria que estar em prática sim. Perfeito, eu estou até, para ser sincero, Serginho, gostando dessa dinâmica do programa, tendo em vista as suas objetividades nas respostas. Isso é importantíssimo porque provoca esse ritmo que nós estamos conseguindo manter aqui com o programa Debate na TV, isso sem falsa modéstia e sem querer jogar confete, né, porque eu entendo muito bem disso, né? Agora, Serginho, por que na Câmara, na campanha, melhor dizendo, do atual prefeito, Rogério Cabral, o senhor não apareceu se o seu partido tinha indicado a vice e também estava dando apoio à candidatura do atual prefeito? Foi um acordo político, estratégico para eleger o atual prefeito ou outra coisa que não estamos perguntando aqui? Boa pergunta, muito boa pergunta, né? Como eu disse, acho que se fosse para eu aparecer, para eu subir em palanque, para eu participar de programa, eu teria sido candidato. Se naquele momento eu fiz a escolha de não ser o candidato, porque eu precisava 24 horas me dedicar ao município, essa foi a minha escolha. Então não poderia ter feito essa escolha e estar num palanque, estar num programa de TV, e estar nos comícios, e estar nas caminhadas. Eu não poderia fazer isso. Senão, o candidato teria sido eu, e não o atual prefeito. Perfeito. E por que hoje o senhor não mais pertence ao partido da vice-prefeita e do governador Pezão, que é o PMDB, não é isso? Outra pergunta também importante, né? Eu acho que a gente vive um momento muito conturbado na política, né? E se as instituições não mudam, a gente tem que mudar, né? Então a gente vê aí as coisas acontecendo, os escândalos aparecendo, né? E quando a gente se sente mal em determinado local, né? Meu pai sempre dizia, já é uma coisa milenar, os incomodados que se mudem. Então muita coisa que me incomodava, né? Muita coisa estava me incomodando, essas notícias, as coisas que ficam sem solução, né? Que fulano fez, Beltrano fez e as coisas não acontecem, não são selecionadas, então não dá. Você precisa procurar um outro ambiente. É como você ter amigos, né? Você tem alguns amigos, de repente descobre que aquele amigo não é aquilo tudo. Então o que você faz? Você se afasta dessas pessoas. Então eu procurei me afastar, né, desse momento político que o partido vivia e busquei outro caminho, né? Quando eu estava incomodado com aquilo, realmente foi necessário buscar outro caminho. Perfeito. E o que de algo importante o senhor, Sérgio Xavier, deixou para o nosso município, pois o atual prefeito diz que só herdou dívida da sua atual administração, ou seja, atual na ocasião? Isso é uma grande mentira, né? Porque você, depois da lei de 2000, se eu não me engano, né, você não pode deixar dívidas para o próximo gestor.
né? Existe uma lei de responsabilidade fiscal. Você não pode deixar dívida para o outro gestor, sob pena de você responder por isso, né? Não só civilmente, como criminalmente. Então é uma mentira, é um engodo político. Acho que quando as pessoas são incapazes, são incompetentes, é lógico que tem que acusar o outro, né? Independente de qualquer coisa. Se isso tudo fosse verdade, né, a propaganda do atual prefeito era para resolver. Então, por que ele não resolveu, né? Então, eu acho que hoje tem muito mais incompetência do que qualquer outra coisa. Ele pegou, sim, um município muito melhor, tanto que, se vocês pegarem hoje o áudio da posse do atual prefeito, ele me enchia de elogios e dizia que estava tudo resolvido 100%. Então, depois mudou por quê? Né? Mas é um engodo, né? As pessoas, quando são incompetentes, têm que arrumar desculpas. É mais uma desculpa do atual prefeito. Perfeito. E, Serginho, como o senhor vê atualmente a conjuntura da Câmara Municipal? Como eu disse, Edvan, a Câmara, eu acho que, né, ela teve tudo para ter mais um momento marcante, né? São 21 vereadores, não conheço todos assim próximos, já fui vereadores com alguns que lá estão, né? O município hoje, passando por tudo isso, a gente teve aí várias aberturas de CPI que até agora não deu em nada, né? E o povo, ele fica ansioso por essas questões, né? Por respostas, né? Que as coisas aconteçam, que as coisas saiam debaixo dos panos, né? Que a população precisa da verdade. Hoje a gente está vendo aí no Brasil inteiro, a gente descobrindo tanta coisa, e eu acho que a Câmara perde um pouco, né? Discute questões menores e deixa algumas questões maiores passarem em branco. Então eu acho que perde um pouco essa essência. Não vou dizer que isso comprometa o trabalho individual de um vereador ou de outro. Eu estou dizendo o trabalho da Câmara como um todo, né? Não está sendo, na minha visão, muito efetivo e eficiente. Perfeito, eu repito, o telefone 25229522 está à sua disposição até aproximadamente nesta segunda-feira, dia 29 de fevereiro de 2016, o programa Debate na TV, e depende de você para debater. Eu sou apenas o mediador aqui, o Sérgio Xavier, convidado do programa dessa semana, está aqui para responder as suas perguntas. Tem dúvida? Está satisfeito com o que aí está? Não está satisfeito? Ótimo, os dois lados. Ligue para cá, 25229522, TV Friburgo, canal 15, o canal da família friburguense, portanto, você faz parte dela. Serginho, como o senhor vê a atual administração do prefeito Rogério Cabral? Eu acabei de falar, eu esperava muito mais. Eu acho que não só eu, como a população inteira, né? Foi uma eleição disputadíssima, né? Uma diferença de 2.000 e poucos votos, né? Do primeiro para o segundo colocado. Então, e era um momento pós-tragédia, né? Era um novo momento que a cidade esperava tanto por um gestor que fosse ficar, né? Um gestor eleito que fosse ficar 4 anos, e não aquela troca de prefeito, né? Nós tivemos uma quadra de 3 prefeitos. E a população queria realmente um prefeito eleito que ficasse 4 anos e que pudesse fazer tudo, né? E como eu disse, o atual prefeito veio prometendo, fez uma campanha, né, onde prometeu muita coisa e a população acreditou, não só a população, como eu também. Naquele momento, eu esperava realmente que as coisas pudessem acontecer, né? Ele tinha muita abertura no governo do estado, né? Foi lá deputado, ficou muito tempo no Rio de Janeiro, próximo das pessoas que comandam o nosso estado, próximo do Sérgio Cabral, do Pezão, de todas as pessoas, de secretários e tudo mais. Então eu achei que tudo isso pudesse refletir em benefícios para Friburgo, né? Eu achei que pudesse, uma pessoa que tinha sido vereador, deputada, para mim estaria preparada para tudo isso, mas infelizmente o que a gente viu, né, foi exatamente o contrário, né? Não resolveu nada, muito pelo contrário. Como eu disse, as realizações que tem hoje no governo aí, eu posso provar que todas elas foram nós que deixamos. E as que não foram nós que deixamos, com certeza foi obra do governo do estado e do governo federal. Ou ele vai querer dizer que o Minha Casa Minha Vida é uma obra do governo municipal, né? Aí fica fácil, né? Perfeito. E por falar nisso aí, resta tocar numa ferida, Serginho, e numa vergonha exposta, que é o posto de saúde do Amparo, né? Abandonado, não se faz nada, a comunidade de lá há anos solicitando providências, promessas são feitas. O que mais me preocupa nesse mundo político, Serginho, esteja à vontade também para analisar isso, são as promessas que são feitas e não são cumpridas. Isso, a mim, como jornalista, como cidadão, no fundo, me deixa preocupado, para não dizer me irrita.
entendeu? É uma coisa que me preocupa. Por que a pessoa que entra na política ou está imbuído da política precisa dessas artimanhas, desses tipos de jogos para prometer e não cumprir? E por falar em Amparo, a comunidade de Amparo, um abraço a todos vocês aí que acompanham o programa Debates na TV, o canal 15 TV Agora, o canal 15 TV Friburgo. Eu estive com um desses telespectadores num dos supermercados aqui de Nova Friburgo e falou que gosta de assistir o programa muitas das vezes em grupo. Tá lá o pessoal, quando o programa começa, um bate no ombro do outro. E aí, tá começando o programa do cara lá, vamos ver as perguntas que ele vai fazer. Então essa é uma pergunta. Por que as pessoas que vivem a política, claro, existem exceções, né, precisam deste tipo de artifício de prometer e não cumprir, e a comunidade do Amparo lá ficar ao léu com esse posto de saúde, Serginho? Nós fizemos uma escola belíssima lá em Amparo, ela foi aquela escola, né, autossustentável, um projeto belíssimo que nós fizemos. E nós, antes de sairmos, nós colocamos lá a pedra fundamental da construção do posto de saúde. Perfeito. Nós pegamos o terreno, nós conseguimos a verba e antes de sair, lógico que não dava tempo para construir o posto de saúde, mas lançamos a pedra fundamental. Quer dizer, então isso que eu falo, o que eu não me conformo é com isso. Estava tudo pronto. Estava tudo pronto, a verba conseguida, projeto aprovado, pedra fundamental e não foi feito. Então é isso que eu falo, não só isso, a creche de Nova Suíça que foi inaugurada 2, 3 anos depois, o posto de saúde de Muri foi inaugurado 2, 3 anos depois e as outras coisas que estão aí paradas, as casas aqui da Grande Spinelli que está lá, nós até hoje não sai do lugar, nós deixamos tudo pronto, deixamos tudo desentranhado para poder continuar. Ainda continuou, nós fizemos um pouquinho, o telhado que está lá hoje foi nós que fizemos, mas infelizmente, né, eu acho que tem político que ainda vive no século passado. Isso é uma política, e isso, graças a Deus, o povo está expurgando isso. Essa coisa de prometer, mentir, isso está ficando no passado. Antigamente, realmente, né, você tinha os grandes coronéis que prometiam tudo para poder ser eleito. Mas hoje, com a informação a tempo e hora, né, hoje você quer votar num candidato, por exemplo, a deputado, ou deputado estadual, deputado federal, você tem hoje meios de consultar se o cara é assíduo ou não é, se ele frequenta realmente, quantos projetos ele apresentou, se são projetos viáveis, o que ele defendeu, se ele defendeu o seu interesse, se ele está lá para defender o interesse dele, aí você só vai votar nele de novo se você quiser, né? Você só vai ser enganado de novo se você quiser. Então a mesma coisa hoje o político. Você tem que prometer, igual o vereador, prometer, eu vou fazer uma ponte, vou fazer uma creche, vou fazer um posto de saúde, isso é mentira, porque não faz. Não faz. Vereador é para legislar, fazer lei e fiscalizar o executivo. E se ele fizer isso bem feito, tem que bater palma para ele, porque essa é a função dele. E a função de fazer creche, escola e posto de saúde e tudo mais é do prefeito. Então a gente não pode misturar isso tudo. Então essa pessoa que você tem que, a pessoa que está mentindo, vamos colocar ela para o passado, não pode mais. O povo está cansado disso. O povo quer saber do que é possível. Acho que você tem que reunir. Eu defendo muito um projeto participativo de longo prazo, você tem que ter planejamento. Você tem que dizer o seguinte, no primeiro ano isso vai ser possível, no segundo ano isso vai ser possível, no terceiro ano isso e no quarto ano isso. Porque aí as pessoas não vão te cobrar antecipadamente. Ele não vai te cobrar o que você prometeu de fazer no quarto ano, ele não vai te cobrar no primeiro ano. Então tem que parar com essa coisa de mentira. E as pessoas precisam acreditar no que é possível, no que é factível e o que não é. Ninguém faz milagre. Em 4 anos dá para se fazer muita coisa, mas não dá para fazer tudo. Perfeito. E no pouco tempo que você esteve à prefeitura, muito menos, né? Mas muita coisa foi feita e encaminhada, né? Graças a Deus. A gente pode fazer muito, lógico que eu não venho enumerar aqui, mas nós fizemos creche, fizemos postos de saúde, nós fizemos escolas, a escola aqui do centro, nunca teve uma escola no centro da cidade, o município nunca teve. Desapropriamos o antigo CEF, está lá, e até hoje nada foi feito. Então, infelizmente, eu acho que tem que ter continuidade. Governo, independente de ser o sucessor ou não, ser conhecido, parceiro, partidário, as coisas que são do bem tem que ter continuidade, senão fica difícil. Perfeito. Se o senhor fosse prefeito nos dias de hoje, em que setor o senhor mais trabalharia? O que está faltando para Nova Friburgo? Acho que tudo é importante, né? A gente tem que ter pessoas capacitadas em cada área.
né? Você tem que ter pessoas que você confiam, pessoas que você vai dar carta branca e as pessoas vão te responder até pior, é lógico que você tem que fazer reuniões, você tem que ter um planejamento. Planejamento é, para mim, a palavra-chave. Eu sempre trabalhei na minha vida com planejamento, porque você sabe aonde você está e aonde você quer chegar, e o tempo que você tem para isso. Então, isso chama-se planejamento. Então, se você tiver pessoas competentes para isso, você vai, lógico, tomar conta de tudo. Mas eu acho que Friburgo precisa, lógico, cuidar de tudo, como eu disse, mas evoluir. A gente tem uma pedra a ser lapidada em Friburgo, um diamante, que é o turismo. E nunca ninguém olhou para isso. Acha que Friburgo a gente perde disparado para tantas outras cidades que não tem nada a oferecer. E nós temos tanta coisa a oferecer. O nosso clima, nós temos uma rede hoteleira, nós temos restaurantes. Nossa, a gastronomia dessa cidade é espetacular. Nós temos um povo hospitaleiro. Nós temos os nossos distritos, que são quase outras cidades. Lumiar, São Pedro, Amparo, tudo isso atrai o turista. E o turista tem o quê? O turista traz dinheiro para gastar. Dinheiro para gastar vai movimentar a nossa economia. Vai movimentar os hotéis, os restaurantes, vão precisar contratar mais gente. A prefeitura vai arrecadar mais. E arrecadando mais, com certeza vai ter mais dinheiro para fazer o que tem que ser feito. E além de de trazer uma visibilidade para o nosso município, né? Gramado foi feito isso. Há muitos anos atrás, né? Gramado é uma cidade muito nova. E há muitos anos atrás foi feito um convite, né, para fazer o especial de final de ano da Xuxa em Gramado. Naquele tempo eu fui lá, eu conversei, né, com os prefeitos e tudo. Era uma coisa de maluco, ninguém queria, todo mundo dando contra, porque era um custo astronômico, né, fazer um especial da Xuxa lá em Gramado. Que o prefeito comprou a ideia, bancou a ideia. Foi feito um especial de final de ano com a Xuxa em Gramado, e depois desse ano, Gramado nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Hoje é turismo o ano inteiro em Gramado. Então, quer dizer, às vezes você precisa dar um passo de coragem para poder levar o seu município para um outro tempo. E foi assim que aconteceu em Gramado. Mas, infelizmente, a gente ainda vive com pessoas que tratam a nossa cidade como uma província, né? Como uma cidade interior, como uma cidade de pequeno porte. Não pode. Friburgo é quase que capital de uma região muito grande, né? Aqui o centro-norte fluminense, nós temos 11 municípios vizinhos de Friburgo que são mais pobres do que nós. Então Friburgo tem que trazer isso para ele, né? E tentar fazer essa pujança, fazer o município crescer. Isso é importante. Okay. Mas o prefeito tem que ter coragem. Com certeza. Serginho, você aceitaria um convite do seu partido para ser candidato a prefeito de Nova Friburgo? Olha, eu confesso que, né, eu saí muito machucado disso tudo, né, porque as pessoas veem também o prefeito como uma pessoa que está lá para te fazer favor, para resolver a vida dele, né, seja qual o problema que for. Muitos te buscam para isso. Eu sou amigo do Serginho, eu tenho que ir lá que o Serginho vai resolver o meu problema. Mas naquele momento eu tinha que resolver o problema da cidade. Eu não podia resolver o problema de uma pessoa, né, de um amigo, de um empresário. O prefeito está lá para trabalhar o coletivo, jamais a individualidade. Exatamente. Então eu sofri muito por isso, sofri muito, né, porque as pessoas confundiam muito isso. Além de te levar muita coisa errada para você fazer. E, né, eu sofri que eu apanhei muito da Câmara, eu tinha acabado de sair da Câmara e apanhei muito da Câmara, né, apanhei também de médico, de empresário, de muita gente que não tinha essa visão coletiva. Saí muito machucado, mas eu acho que as feridas, elas cicatrizam, né? A gente tem que pensar sempre no melhor. Eu sou empresário, sou nascido em Friburgo, sou casado aqui, eu tenho 3 filhos e jamais vou sair daqui. Então, eu tenho que criar minha família aqui, eu tenho que tirar o meu sustento daqui. Eu quero ver essa cidade melhor, cada vez melhor. É lógico que é uma coisa a se pensar, né? O nosso partido é um partido que tem uma importância na cidade, há muitos anos elege vereador, né? Nós temos o nosso deputado Conte Bittencourt, que é uma liderança aí no nosso estado, mas a gente precisa, lógico, discutir tudo isso. Não tem exatamente essa vaidade de querer ser o candidato, mas é lógico que o meu nome está à disposição do partido. E se lá na frente, né, essa for a escolha, for a decisão, no momento apropriado, as coisas vão acontecer. Perfeito. Serginho, sabemos que a educação é a base de tudo. Muito mais que a saúde, pois uma criança educada ou um jovem será a realização de uma conquista para a saúde. Não haverá valas negras, desmatamentos, saberá escolher políticos para representá-los
Enfim, a educação é a mudança que o país precisa. Eu até atualizo, não apenas o país, mas, claro, Nova Friburgo precisa. O primeiro, a saúde, que é o alvo de campanhas políticas para os politiqueiros, ou pode haver uma inversão? Como é que flui isso na cabeça do Sérgio Xavier? É lógico que são as principais partes, né? Saúde e educação, não só aqui no município, mas em qualquer cidade, qualquer país, sempre vai ser, né, os principais alvos políticos, né? As pessoas sempre trabalham isso. Mas é importante, a gente precisa dar, são os maiores orçamentos do município. Saúde e educação, você tem um percentual obrigatório a ser empregado nesses setores. E a gente precisa cuidar, é lógico que, como você disse, né, o futuro, não só da nossa cidade, do mundo, são as nossas crianças. Né? Eu estudei a minha vida toda em colégio público, toda. Eu estudei a minha alfabetização, primeiro grau, segundo grau naquela época. A única coisa que não foi pública foi a minha faculdade, que foi no Cândido Mendes. Mas todo o meu ensino primário foi público. E era de excelência. A gente, na nossa época, né, a gente tinha orgulho. Eram os mesmos professores do Anchieta, os mesmos professores dos principais colégios da cidade, eram os mesmos professores que davam aula para mim. Então a gente tinha orgulho. Hoje, a gente não tem, a gente tem uma decepção muito grande com a nossa educação, né? Então a gente tem que estar formando cada vez mais profissionais menos capacitados, gabaritados, por causa da nossa falha em educação. Nós tivemos uma preocupação muito grande com a educação no tempo que eu fiquei lá, como eu disse. A gente fez grandes mudanças. Nós só de cargos de confiança do gabinete do secretário, nós tiramos quase 80 pessoas, para você ter uma noção. Isso é saber administrar, é você enxugar a máquina, é você trabalhar com os melhores. E esses melhores sempre vão dar os melhores resultados. Não adianta a quantidade, né? A gente sabe disso. A gente tem que ter qualidade na gestão pública. Perfeito. Sérgio, telespectadores, estamos quase chegando ao final do programa Debate na TV, mas ainda a participação daquele telespectador, Carlos Alberto da Silva do Cone, você está lembrado? Que perguntou a respeito daquela do transporte coletivo a partir dos 60 anos. Ele retornou a ligação para a nossa produção e diz que a Câmara fez o projeto, mas o senhor, como prefeito, vetou. Isso é fato? Tá lembrado de alguma coisa nesse andar da carruagem? Ou isso precisa realmente de uma apuração melhor e não procede? Eu confesso a você, né, não estou aqui me eximindo, até porque eu não tenho essa preocupação. Eu sempre fui, como vereador, acho que a gente tem que ser, né, acima de tudo, um constitucionalista. Você tem que ir pela Constituição. Né? É lógico que eu, como prefeito, me cerquei, né, de pessoas. A gente tinha um corpo jurídico na prefeitura. Você tem a procuradoria do município, não só a procuradoria, você tem todo um corpo jurídico que analisa tudo. Jamais, se eu não confesso a você aqui, eu estou dando a minha confissão aqui, que não me lembro exatamente desse projeto. Foram tantas as coisas que aconteceram, que eu não posso me lembrar. Mas se houve realmente esse veto, foi por uma questão constitucional. Como eu disse, pode ter tido um conflito de leis, mas eu jamais vetaria um projeto desse se ele trouxesse algum benefício para a nossa população idosa do município de Nova Friburgo. Jamais. Então eu não vou dizer que realmente fui eu ou não fui eu, mas vou procurar saber. Mas se houve esse veto, foi por questão constitucional, com certeza. Perfeito. Sérgio Xavier, como o senhor vê a situação do transporte coletivo de massa em nossa cidade? E a questão do táxi também em nosso município. Caso queira, a questão das empresas prestadoras de serviço, Águas de Nova Friburgo e Energisa. Fique à vontade. Olha, eu acho que a gente precisa de pulso. Para qualquer área da nossa cidade, você tem que ter pulso. Quando eu saí, né, em 2012, nós tinha trocado a companhia de ônibus aqui em Nova Friburgo, né, empresa de ônibus, assumiu essa empresa do Rio de Janeiro, e essa empresa, ela vem para assumir tanto não só bônus, mas os ônus também que a outra empresa tinha. Ela comprou uma autarquia, né? Ela comprou, então ela sabia tudo que tinha que ser feito. Essa bilhetagem eletrônica que está acontecendo hoje, ela já tinha que ter acontecido muito antes de mim. Muito antes de mim. Eu não sei por que isso demorou 4 anos para ser feito e está sendo feito errado. A população não está satisfeita, está reclamando. Então existem todas essas autarquias que tem hoje em Friburgo, todas elas, Água, a Senf, a de ônibus, todas elas têm contratos. E esses contratos têm as cláusulas que essas empresas têm que cumprir. De tempos em tempos. Tal ano isso, tal ano aquilo, e tal ano isso, tal ano... Então,
e não cumprem. Elas simplesmente não cumprem. Tem que trocar a frota de tanto tempo, a frota tem que ter tantos anos de idade, e isso tudo não é cumprido. Por isso que eu falo que existe uma falha da Câmara, porque isso não está sendo cumprido. Não só a missão do prefeito, ou a omissão do prefeito, não, mas a Câmara falha nisso tudo, porque isso tudo já deveria ter sido acontecido há muitos anos. A empresa de águas de Nova Friburgo, ela só pode cobrar o esgoto quando toda a rede, todas as ETs, as estações de tratamento, estiverem em funcionamento. Quando você não tiver mais cheiro no rio, quando você não tiver mais a água poluída. Nós colhemos a água, levamos para o laboratório, a água preta. Não sei, deu tanta coisa naquela água que a gente proibiu a cobrança do esgoto. Conseguiram derrubar na justiça. E o prefeito passou 4 anos e nada foi feito. E não precisa só o que eu estou falando, não. Chega na beira do rio hoje aqui e olha. Eu duvido quem tem a coragem de ir lá e botar a mão dentro daquela água. Não é beber, não. Botar a mão. Então como é que a gente pode pagar pelo esgoto? Então existe uma omissão, a gente tem que ter coragem de enfrentar, né? Essas autarquias estão no município há muitos anos. É lógico que ela tem poderosos por trás dela, tem. Mas você como prefeito, você tem que defender a população que te elegeu. E não os poderosos que estão por trás das autarquias. Falta coragem do prefeito, falta coragem também da Câmara, de trazer isso a público, de trazer isso limpo. Se as pessoas cumprirem, quando você vai num banco, quando você faz qualquer contrato, você tem que cumprir aquilo. E por que as empresas hoje, por que as autarquias de Nova Friburgo não cumprem o que tem que ser cumprido? A companhia de eletricidade, por exemplo, ela só vê os pontos de iluminação à noite. Aquela luz que fica o dia inteiro acesa, ela não vê não. Por quê? Porque ela está lucrando. Ela vai se preocupar com aquela luz que está acesa o dia inteiro? Não. Quem tem que cobrar isso? A gente precisa. A gente elege os representantes para cobrar em nosso nome. Eu não posso ir lá cobrar, você não pode ir lá cobrar, mas o vereador pode e o prefeito tem a obrigação de fazer isso. A gente só não entende por que as coisas não acontecem. Perfeito. Companheiro Sérgio Xavier, companheiro, porque também é uma pessoa da comunicação, né, vive sempre comunicando com seus funcionários, comunicando com o povo de Nova Friburgo e hoje aqui comunicando com os telespectadores. Por isso, o meu respeito em chamá-lo de companheiro. Eu costumo dizer aqui, nesses quase 4 anos do programa Debates na TV, que tudo que é bom dura pouco. Chegamos ao final, de fato, de mais esta edição, mas eu gostaria de deixar os segundos finais do programa à sua disposição para suas considerações, por favor. Primeiro eu queria agradecer a você, okay, né, a simpatia e a maneira como fui tratado aqui. Mário Zan, que me fez o convite e que eu fiquei também envaidecido. Acho que a gente... Foi a primeira, mas que não seja a última, por favor. Hoje eu tinha um compromisso, mudei meu compromisso, porque eu acho que a gente tem que debater, essas questões elas têm que ser levantadas, né? A gente precisa sempre colocar isso borbulhando na cabeça das pessoas, né? Porque nós temos direitos, nós temos deveres, nós temos muitos deveres, mas também nós temos direitos, e não são poucos, não. Então por isso que eu gosto sempre de fazer parte desses debates. Então eu gostaria de agradecer aqui esse convite, fiquei muito feliz mesmo, principalmente a maneira simpática como fui recebido aqui. Muito obrigado e me direcionar a você que está nos assistindo agora em casa, né, e dizer que nós temos um ano importante. 2016 é um ano muito importante para nós. Como o João falou, se você está satisfeito, ótimo, né? Acho que quando a gente está satisfeito no que for, na vida da gente, no nosso emprego, no nosso casamento, se tá bom, vamos continuar. Agora, se não tá, você tem que refletir. O que está errado? Né? De que maneira eu posso mudar? E não é mudar, né? Pra mudar por mudar, não. Porque a gente não pode trocar 6 por meia dúzia, né? A gente tem que acreditar, né? Como disse, esse dia eu falei que a gente tem que acreditar sempre. É lógico, essa coisa de anular o voto, de cancelar, isso não pode. Como você disse aqui no início, tanta gente sofreu, quanta gente pagou para que a gente hoje tivesse o direito de ter um voto, né? Para que a gente hoje pudesse ir lá na urna e apertar aqueles botões. E muita gente foi presa, muita gente sofreu, apanhou, foi morta. Então a gente não pode simplesmente pegar esse direito nosso e jogar na lata de lixo, porque a gente está indo contra tudo que fizeram por nós. Então vamos levar isso adiante, vamos acreditar, vamos acompanhar as propostas do vereador, do prefeito, do vice-prefeito, vamos saber da vida pregressa dele, vamos saber quem é, o que ele fez de bom, o que não fez, e se tem caráter, né, para poder assumir o nosso município. Porque não é brincadeira, 4 anos não passa tão rápido assim não, demora um pouquinho. E se a gente errar, a gente só vai ter oportunidade daqui a 4 anos de novo. Então, vamos votar com bastante consciência, vamos levar para aquela urna lá
todas as nossas intenções de futuro. O que você quer para a saúde, para a tua saúde, da sua família, o que você quer para a educação dos seus filhos, para que lá na frente ele tenha a mesma oportunidade de emprego que as outras pessoas têm, né? Porque isso é um direito de todos, educação, saúde é direito de todos, tá? Então, vamos pensar bem, é um ano muito importante para nós. Se a gente errou, está na hora de acertar. Muito obrigado pelo convite. Uma boa noite a todos, muito obrigado por tudo aí. Perfeito. Eu que agradeço em nome da produção, dos telespectadores. Mais uma vez, você deixou claro aqui na sua determinação de estar conosco aqui. Quando o telespectador já sabe disso, eu já falei que o telespectador não é enganado, né? Quando o convidado está aqui, participa em respeito a quem está do outro lado, aos nossos telespectadores que acompanham a nossa programação e que, por certo, estão lá ligados porque quiseram e acompanharam os seus argumentos e estão refletindo sobre tudo que você disse aqui. Com certeza está ajudando a evolução mental das pessoas que acompanham o canal 15, que é um canal da família friburguense, e também os nossos telespectadores seletos. Então, Serginho, eu que agradeço também em nome de todo o nosso seleto público, a nossa produção, a sua presença. Tenho certeza que é a nossa primeira, mas não será a última. E a vocês, telespectadores amigos, encontro marcado. Segunda-feira, dia 7 de março. Isso, 7 de março, às 8 horas da noite. Eu estarei aqui ao vivo para você com mais um programa Debates na TV. Até lá, boa noite. Tchau. Não espera acontecer. A TV Friburgo apresentou mais um programa líder em audiência. Nova Friburgo e toda a região passa por aqui. Se liga na TV Friburgo, a TV da família friburguense. 2522-9522